Ok, estamos na primeira sessão sobre conhecer a Deus. E aqui, eu realmente gostaria de mostrar como Deus busca um relacionamento de amor conosco. Quando eu era jovem, talvez por volta dos meus 20 anos, eu queria muito ser um bom cristão, mas eu não sabia exatamente como eu me tornaria um bom cristão, um seguidor fiel de Jesus. Eu pensava, o que preciso fazer para ser um fiel seguidor? No início eu achava que bastava tentar ser bom, fazer boas ações. Sabe, tem coisas que devo fazer e outras que devo evitar. Eu pensava que se conseguisse fazer as coisas certas e evitar as erradas, Deus ficaria satisfeito comigo. E assim eu teria um relacionamento próximo com Deus e tudo seria maravilhoso. Mas com o tempo, percebi que eu não era muito bom em seguir essa lista de faça e não faça. Isso me frustrava e eu também comecei a evitar a Deus, porque parecia que Ele era como um policial, só esperando eu errar, e eu me sentia sempre como uma decepção, como se não estivesse fazendo um bom trabalho. Então meu relacionamento com Deus não era muito próximo. Com o tempo, percebi que esse não era o jeito certo de viver a fé cristã. Depois comecei a pensar que talvez o segredo fosse ganhar mais conhecimento. Pensei que se eu realmente aprendesse mais sobre a Bíblia, a doutrina e os princípios, eu conseguiria administrar minha vida melhor, fazer as coisas certas, alcançar meus objetivos. Então comecei a buscar esse conhecimento. Consegui um diploma em estudos bíblicos e também um mestrado em teologia. No entanto, percebi que com todo esse conhecimento, eu ainda estava tentando administrar minha vida da mesma forma que os líderes religiosos do tempo de Jesus, os quais ele rejeitou. Eles tentavam mostrar algo externamente, mas Jesus queria uma mudança vinda de dentro. E foi por volta dos meus 30 anos que comecei a entender que a essência, o fundamento de toda a fé cristã é um relacionamento de amor com Deus. Jesus Cristo veio porque estávamos distantes de Deus, e Ele veio para nos reconciliar, para nos redimir das trevas e nos trazer para a família de Deus. Deus queria ser o nosso Pai. Ele tornou possível que nós andássemos em um relacionamento de amor pessoal e íntimo com Ele, onde Deus poderia ser o nosso Pai, nos proteger, guiar, liderar, onde Jesus seria o nosso pastor e o Espírito Santo, nosso conselheiro e ajudador. Quando comecei a entender isso, meu foco passou a ser, dia após dia, como viver esse relacionamento. Porque é isso que realmente importa no cristianismo. Jesus nos disse isso. Eu tinha um discipulador uma vez e ele me falou algo. Ele disse, o mais importante é manter o mais importante como o mais importante. E o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Ele disse assim, quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, ele respondeu em Mateus 22, versículos 37 a 40, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus aqui está dizendo que esses dois são o fundamento da vida cristã. Eles são a chave que abre a porta para todo o resto. E se quisermos ser cristãos fortes, não conseguiremos sem permitir que o nosso amor por Deus cresça com todo o nosso coração, mente e alma, e aprendendo também a amar outras pessoas. Esse é o primeiro passo. Essa é a prioridade máxima. Quando perguntaram a Jesus o que era mais importante, ele nos disse que é esse amor profundo e crescente por Deus. Se isso não é a essência da sua experiência no cristianismo, então você está perdendo o verdadeiro sentido e o que Deus realmente quer trazer. Do Antigo ao Novo Testamento, ele disse isso repetidas vezes. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 está escrito, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E no Novo Testamento, em Marcos 12, quando perguntaram a Jesus, ele respondeu, o mais importante é esse. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Tudo no cristianismo e na vida cristã gira em torno de conhecermos a Deus e experimentarmos Deus. E assim podemos nos aproximar dele e realmente começar a caminhar nesse relacionamento profundo e pessoal com ele. Quando começamos a entender isso, percebemos que o cristianismo não é sobre tentar mais ou descobrir mais coisas.
É sobre ter um relacionamento com Deus, onde começamos a entregar mais do nosso coração a Ele. Começamos a confiar nele para ser o nosso guia. E à medida que caminhamos com Ele, é que passamos a conhecê-lo e a entregar o nosso coração a Ele. E à medida que fazemos isso, Ele nos guiará, Ele nos curará, usará nossas vidas para produzir muito fruto. Tudo se resume à confiança e ao amor que compartilhamos com Ele. Quanto mais entendo isso, mais percebo que o meu relacionamento com Deus cresce quando passo o tempo com Ele. Como em qualquer outro relacionamento, você quer passar tempo com as pessoas a quem é próximo. Quando percebo que não quero passar tempo com Deus, ou que isso não é uma prioridade, percebo que o meu coração está se afastando dele. Então eu comecei a ver que o meu desejo pelo relacionamento com Deus, minha abertura, a paixão e a energia que eu tinha eram indicadores de quando o meu coração estava se fechando, esfriando ou se distanciando de Deus. Isso é um termômetro de onde eu estou em meu relacionamento com o Senhor. Comecei então a tratar meu relacionamento com Deus como um indicador de se estou me afastando ou me aproximando dele. A Bíblia inteira enfatiza esse relacionamento de amor. Como em 1 João nós lemos capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E é isso que somos. Lembro que Jesus veio para nos revelar Deus e disse, ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E me impressiona que quando Jesus veio nos mostrar quem é Deus, Ele poderia ter nos mostrado o quanto Deus é poderoso, o quanta autoridade Ele tem, mas Ele escolheu revelar uma coisa sobre Deus, que Ele é Pai. E é assim que Ele nos chama a vê-lo. Ele nos adota como filhos e nos traz para sua família, assumindo o papel de pai para nós. Esse é um relacionamento de amor. Não é um dever, não é uma religião, nem apenas princípios a seguir. É um relacionamento onde realmente entregamos o nosso coração e confiamos nele. Em Romanos, está escrito no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos criou para um relacionamento de amor, e Ele toma a iniciativa para nos trazer para esse relacionamento, para que seja pessoal e real. Muitas vezes, se você perguntar a alguém, você descreveria o seu relacionamento com Deus como amoroso? A maioria das pessoas diria que tenta obedecê-lo, que o adora ou serve, mas poucas diriam de forma autêntica, eu amo a Deus com todo o meu coração. Mas é isso que Deus quer, é isso que Ele procura, que o amemos. Ele é o nosso maior desejo, o nosso maior amor, não esportes, dinheiro, trabalho, nem mesmo outras pessoas, mas que o amemos e saibamos que Ele é digno do nosso amor. É à medida que amamos a Deus que começamos a andar com Ele. E é nesse amor que Ele começa a nos mostrar quem realmente somos, porque Ele nos criou e o que Ele quer fazer em nossas vidas. É aí que encontramos paz, segurança e até a capacidade de amar outras pessoas, porque Ele nos amou primeiro. O que me intriga na Bíblia é que Deus tomou a iniciativa de nos amar. Não é que conquistamos o amor dele. Ele nos perseguiu com seu amor. Em toda a Bíblia você vê Deus buscando as pessoas, derramando seu amor sobre elas e, em seguida, atraindo-as para um relacionamento onde elas experimentam quem Ele é, não apenas ouvindo histórias sobre Ele, mas conhecendo pessoalmente. Adão e Eva estavam em um relacionamento de amor com Deus, caminhando com Ele, Moisés, Noé, Abraão, Davi. Deus os perseguiu, revelou-se a eles, tomou a iniciativa. Eles experimentaram Deus. Não tinham apenas histórias do que Ele fez no passado. Tinham experiências reais do que Deus estava fazendo agora, no presente. Jesus se aproximou de seus discípulos e se revelou a eles, acalmando tempestades, multiplicando peixes, ensinando, amando pessoas com lepra. Eles experimentaram a verdade de quem Ele é. Quando Ele ressuscitou Lázaro de novo e de novo, essa é a maneira de se
mostrar um relacionamento. Você vem, você o segue, ele se revela a você. E agora essa relação era algo dinâmico, poderoso. Isso é o que Deus quer fazer. Até mesmo com Paulo, ele encontrou no caminho de Damasco, o cegou e depois enviou alguém para curá-lo. Esse relacionamento com Deus deve ser dinâmico, onde realmente confiamos nele, conhecemos e o amamos. Em nosso estado natural, ninguém busca Deus. Em Romanos 3 está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O pecado nos afasta, nos torna independentes, frios. Queremos ser os nossos próprios deuses e diz que ninguém vai em busca de Deus. Deus é quem nos busca. Em João 6, 44 e 45 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Todos os que ouvem o Pai e deles aprendem, vêm a mim. E é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Em João 15 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ele nos atraiu, abriu o nosso entendimento para que reconhecêssemos quem Ele é e que precisamos do seu perdão e de sua obra em nossas vidas. Tudo isso é Ele tomando a iniciativa de se aproximar de nós. Isso me emociona profundamente. Não fui eu que busquei a Deus e o encontrei. Foi Ele quem me buscou, me escolheu, me perseguiu, me amou e desejou se revelar a mim. O cristianismo real, verdadeiro, não é uma religião. É um relacionamento com uma pessoa. É um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde Ele começa a nos guiar. E à medida que caminhamos com Ele, confiamos nele, Ele começa a se revelar cada vez mais a nós. É à medida que obedecemos a Ele, é que Ele nos mostra cada vez mais da sua maravilha, do seu poder, da sua fidelidade, revelando que Ele é maior que qualquer outra coisa. Aqui está a verdade simples. Jesus Cristo é o caminho. E à medida que confio nele e o sigo dia após dia, ele começa a revelar a vontade e o propósito do Pai. Então eu começo a conhecê-lo cada vez mais. É assim que é. Dia após dia, ando com Jesus. Dia após dia, faço o que Ele diz. Ele me diz para perdoar e eu deixo os fardos de lado e vejo o seu amor fluir através do meu coração. Ele me diz para confiar nele, mesmo quando estou com medo, mas eu oro, confio. Então vejo Deus realizar algo que eu nunca poderia fazer por mim mesmo. Dia após dia, caminho com o que Ele me mostra e Ele me ajuda a conhecer a Deus, me entregar completamente a Ele. E Ele começa a curar áreas da minha vida, me usar de maneiras que eu nunca imaginei. Isso é o cristianismo. Jesus é o caminho. E à medida que caminho com Ele, Ele me encoraja, me protege, me fortalece, me guia. O relacionamento mais importante que você tem é o seu relacionamento com Deus. Porque a partir desse relacionamento vem a capacidade de amar sua família, vem a habilidade de enfrentar os desafios que você está enfrentando no seu trabalho, de permanecer firme quando as dúvidas e quando os medos tentam te derrubar. É a partir desse relacionamento que tudo o que você precisa para cumprir o propósito para o qual você foi criado virá, dia após dia. Ele te fortalecerá. Esse é o meu versículo final. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É dessa conexão com Jesus que vem tudo o que você precisa. Ele é a videira, você é o ramo. À medida que permanece nele, anda com ele, ele vai suprir tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para ser um bom pai, tudo o que você precisa para viver de forma fiel e forte diante de Deus, e tudo o que você precisa para enfrentar as batalhas da vida. Eu realmente te encorajo a se entregar a esse relacionamento. Comece a lidar com o que está atrapalhando e com o que está ajudando. Faça desse relacionamento a sua prioridade. É dele que tudo mais fluirá. Vamos encerrar com uma oração. Pai, nos aproximamos do Senhor em nome de Jesus e pedimos que nos ajude a entender o quanto você nos ama. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, abrir os nossos corações para você e permitir que esse relacionamento se torne real, pessoal
e profundo em nossas vidas. Que esse relacionamento cresça, que não seja algo estagnado, rotineiro ou algo religioso, mas um relacionamento verdadeiro e pessoal, onde te seguimos e você nos guia. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.